Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, médicos brasileiros não preenchem lugar de cubanos que deixaram o Rio Grande do Sul. Atendimento a pacientes é prejudicado e prefeitos correm atrás de profissionais para manter postos abertos. Em Porto Alegre, pedestre que andava na calçada morre atropelado depois que ônibus se chocou contra carro em cruzamento na Cidade Baixa. A cena se repete. Habitantes de uma pequena cidade do interior gaúcho são obrigados a fazer um cordão humano enquanto duas agências bancárias são assaltadas na cidade. E ainda, confira o que este simpático urso gigante fez durante toda a tarde em uma delegacia de Novo Hamburgo. Tudo isso e mais meio quilo de farofa na minha conversa com Lauro Quadros sobre bordões, futebol e outros assuntos. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Começamos o jornal de hoje falando sobre os novos profissionais do programa Mais Médicos aqui no estado. A corrida é para preencher as vagas que faltam. Enquanto isso não acontece, o atendimento segue prejudicado, principalmente no interior do estado. A unidade móvel de saúde, que atendia 20 comunidades do interior, está parada no pátio da prefeitura há mais de 20 dias. O serviço foi suspenso com a saída da médica cubana. Eram cerca de 400 consultas por mês. Familiares da dona Dinorá deixaram de receber atendimento domiciliar. Ela ia lá visitar eles, dava atenção para eles, né? É uma doutora muito atenciosa, está fazendo falta. Além da unidade móvel parada, a saída das duas médicas cubanas também comprometeu os atendimentos nas unidades de saúde do interior do município. 3 dos 6 postos da zona rural estão sem realizar consultas. Nas outras unidades, o atendimento foi reduzido. Muitos pacientes acabam indo até a cidade e sobrecarregando o posto central. Faz falta, porque é grande, tem bastante gente, tem crianças. Os 2 médicos inscritos no primeiro edital não assumiram. A cidade entrou de novo na lista, mas apenas uma das 2 vagas foi preenchida até agora. Uma médica de São Paulo, que ela tem intenção de vir assumir em Restinga. Na quinta-feira ela chega aqui para nós fazer a validação da inscrição dela e começar os atendimentos. Na manhã desta quarta-feira, médicos do programa foram recebidos no Fórum Central de Porto Alegre. A gente sabe o que fixa os médicos, né? Então, as condições de trabalho, a rede, o médico ter, por exemplo, segurança de que ele vai poder pedir o exame que ele precisa, encaminhar quando ele precisa. Das 630 vagas previstas para o estado no programa Mais Médicos, apenas 147 foram ocupadas. 70 profissionais já estão trabalhando. Era isso que nós já anunciávamos, essa preocupação dos médicos não quererem ir para o interior. E aí se concretiza isso, né? Então agora nós vamos ter que ter para o segundo edital, preencher essas vagas, mobilizar mais médicos para que a gente possa ter a cobertura aí de 630 médicos imediatamente, antes do final do ano. Infelizmente, cantamos essa pedra, né? Os problemas da saúde não param por aí. Vence amanhã o prazo para que o governo do Rio Grande do Sul faça o primeiro repasse para os hospitais no estado. A dívida é de 210 milhões de reais com os hospitais gaúchos que atendem pelo SUS e de 650 milhões de reais para os municípios do Rio Grande do Sul. Não vai ser paga na íntegra, obviamente, vai ficar para o próximo governo. Foi lançado hoje o aplicativo do TRI. Mais de 1 milhão de pessoas possuem o cartão e agora podem usar a nova plataforma. O aplicativo TRI, disponível para iOS e Android, que permite verificar o saldo, o extrato dos últimos usos e também realizar a recarga com cartão de crédito ou débito, está disponível. Também será permitido cancelar o cartão em caso de perda, furto ou dano e solicitar uma segunda via.
E agora eu vou mostrar para vocês uma conversa muito legal que eu tive com jornalista, radialista, comunicador, criador de diversos bordões esportivos, Lauro Quadros. Ele é o entrevistado de hoje. Eu bati um papo muito descontraído com o Lauro, grande figura, grande amigo. Em 2019 ele completa 60 anos de carreira. Em 2019, ele completa 60 anos de carreira, 80 anos de idade. Um criador de bordões fantásticos, entre eles a gangorra da dupla Grenal, que esse ano de 2018 quebrou no alto, é isso? É verdade. Tu sabe que tem bordão meu que não dá para usar mais, politicamente correto. O Mano Menezes treinava a seleção, Felipe, chegou para mim e disse assim: ainda estou tentando conhecer o rengo sentado e o cego dormindo. Imagina hoje com politicamente correto. Não dá mais. Não dá mais. Mas Felipe, é assim, ó, eu transferi da reportagem, a minha linguagem da reportagem, quando eu passei ao comentário em 69, 50 anos atrás, quando eu passei o comentário, eu transferi a minha linguagem da reportagem para o comentário. E os bordões vieram, claro que vieram. Porque, Felipe, as metáforas ajudam muito, facilitam muito o entendimento das coisas. E aí vem a gangorra. Gangorra, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Nacional, Penharol, Barcelona, Real Madrid, PT, anti-PT. Pode? Sim. PT, anti-PT, gangorra. Eleição agora. Sim. Bom, e aí a gangorra tá lá em cima? Tá. Lauro, qual foi o momento da criação da gangorra? Quem é que estava no alto, Inter ou Grêmio? Década de 70. Portanto, o Internacional era top, não apenas aqui, no Brasil. Tricampeão brasileiro. O que está projetando para 2019 de Inter e Grêmio? Estou otimista porque eles estão falando, tanto o Romildinho quanto o Marcelo Medeiros, em contratações. E eu acho que quebrados não estão, pelo contrário. O Inter deve vender o Rodrigo Dourado, vai pegar uma graninha para equilibrar. O Grêmio já vendeu o Arthur, o Grêmio está bem de finanças. Eu acho que eles vão se reforçar, porque se não se reforçarem, prestem atenção. Sejam vocês colorados ou gremistas, se não se reforçarem, aí não, né? Aí não dá. Qual foi o melhor Inter que tu viu jogar ao longo do tempo? Inter da década de 70. Porque, claro, o rolo compressor década de 40, eu nasci em 39... O da década de 50 era muito bom, mas ainda o da década de 70. Agora também, Felipe, o importante é o seguinte, são tipos de futebol, o nome é o mesmo, futebol, mas completamente diferentes. E o Grêmio? Qual foi o melhor Grêmio de todos os tempos que tu viu jogar? Eu ainda acho que é o Grêmio campeão do mundo. Parece que eu estou sendo um comentarista de resultados, coisa que eu não gosto de ser. Mas vamos combinar, né? Era bom o time. Aliás, Renato foi o decisivo, mas o cérebro foi o falecido. Eu estou falando de Mário Sérgio. Pouca gente sabe. Tu veio do seminário com essa cultura toda. É verdade. Primeiro a minha mãe em casa que me ensinava a declamar poesias. Eu era comunicador no Colégio Rosário, no ginásio. Milton Jung e eu éramos os comunicadores. Eu queria ser padre, realmente. Eu canto até hoje, modéstia à parte, a missa de Ângeles. Não, completamente, se tu quiser, eu canto inteira para ti aqui. Ave Maria de Gounod, que pedem para eu cantar na catedral, essas coisas. Então, pro Sartori. Eu chego pro Sartori e rezo Ave Maria em italiano pro Sartori. Ave piena de graça, pro Falcão também. Il Signore è te, tu sei benedetta fra le donne. Eu tinha 11 anos e o Dadeus Grins tinha 14 anos. Imagina uma coisa dessa. Tu podia ser arcebispo de Porto Alegre. Eu poderia estar agora com 55 anos como sacerdote. Algum arrependimento? Não, que aí me liberou para sacanagem, né? Teu bordão mais conhecido? O mais conhecido é esse que eu referi há pouco, o rengo sentado e o cego dormindo. Esse é clássico. Mas tem também assim, ó, esse cara conhece o caminho da roça. E aí o professor Rui Carlos Osma e eu tínhamos uma competição, sim, né? O Rui dizia que o meu comentário era agropastoril, porque o caminho da roça. E eu provocava o Rui, dizia que o comentário dele, o Rui era sofisticado para falar, né? E o comentário do Rui era gongórico e parnasiano. Então tinha o caminho da roça, esse cara sabe a cabeça que tem piolho. Até hoje passam por mim e dizem assim, é isso aí, mais meio quilo de farofa. 2019 são 60 anos de carreira, 80 anos de vida. O que tu está preparando para o ano que vem? Olha, eu estou sempre inteiro, 6 quilômetros de caminhada por dia, imagina só. Eu sou endorfino dependente, né? Assumido. Chocólatra, mas tem que ser os 70% aquele.
E sexo é aquele negócio, né? Foi normal, depois light, agora é zero. Grande Lauro Quadros, um beijo para o Lauro e para a Maria Helena, que estão nos assistindo permanentemente aqui no SBT. 2 agências bancárias foram assaltadas na tarde de hoje em Trindade do Sul, norte do estado. Vamos à redação, Luciane Coman tem as informações. Lu, mais uma vez, aquele modus operandi, né? Aquela operação de cordão humano, protegendo ali os bandidos enquanto eles realizavam o assalto, Lu. Exatamente, Felipe, boa noite para você. Pelo menos 4 criminosos armados cometeram esse ataque que foi simultâneo nas agências do Banrisul e do Sicredi. Os moradores, como a gente viu ali, eles foram obrigados a formar um cordão humano durante o ataque, né? E assim protegeram, então, os criminosos de qualquer ação da polícia. É, como você disse, é o modus operandi, né, tradicional aí desses bandidos. Um vigia e uma outra funcionária do Banco Sicredi foram levados durante a fuga no veículo dos assaltantes, mas foram deixados logo na saída do município sem ferimentos. A polícia segue fazendo as buscas lá na região, atrás desses bandidos, que fugiram num Citroën C3 Bordeaux. Eles levaram o dinheiro, a polícia não divulgou os valores e, pelo menos nesse ataque, Felipe, ninguém ficou ferido. Agora, Lu, tem uma cena que aconteceu em Porto Alegre, daquelas inacreditáveis. O sujeito está andando na calçada tranquilamente quando ele é atropelado após o choque entre um ônibus e um carro. O que aconteceu? Pois é, né? Que cena assustadora. Olha só, parece aquelas cenas, né, de filme que a gente acha que nunca vai acontecer pertinho de nós, mas aconteceu. Foi por volta das 11 horas da manhã, aqui na Cidade Baixa. O carro ele estava na Joaquim Nabuco, tentou ali atravessar a José do Patrocínio e, como a gente viu, ele acabou batendo num ônibus. E aí o carro foi jogado para cima da calçada, onde então atingiu um pedestre que passava pelo local. O pedestre foi identificado como Fabiano Benites. Ele foi socorrido, encaminhado para o HPS, mas infelizmente, Felipe, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. E a preferencial era do ônibus, né? Quem causa o acidente é o motorista do veículo, né? Que depois acaba indo ao encontro lá do pedestre, né? Então, tá ali a cena, o ônibus vem na mão dele, certa, e quem tinha que parar ali para fazer aquela travessia era o carro. Infelizmente, né? Infelizmente, né? A pessoa estava ali na hora errada e acabou sendo atingido por um carro que cometeu uma imprudência fatal. Exatamente. Obrigado, Lu. Mais um caso de feminicídio foi registrado durante a madrugada aqui em Porto Alegre. Até quando, hein? Um brigadiano assassinou a ex-mulher a tiros dentro da casa dela. Uma noite de terror no condomínio de classe média da Zona Sul de Porto Alegre. Surgiu os 2 primeiros disparos, né? Foi um eco muito grande que eu já suspeitei. E quando eu levantei já deu mais uns 5 disparos. E depois disso, muita gritaria, né? A vítima é Michele Pires, de 35 anos. Ela foi morta pelo ex-namorado, Alisson Frison, de 31. Ela esteve aqui ontem à tarde, nós a ouvimos. Ela não quis representar contra esse agressor em relação às ameaças, mas nós instauramos mesmo assim pela perturbação da tranquilidade, porque é uma contravenção penal. Michele morava em um apartamento nos blocos dos fundos do condomínio. Na noite desta terça-feira, ela realizava uma janta para amigos e o filho de 12 anos. Segundo testemunhas, a vítima já vinha sendo ameaçada pelo ex-companheiro. Por isso, ela orientou porteiros e vigilantes a proibirem a entrada dele. Mas por volta das 11h30 da noite, o homem pulou essa grade que fica um pouco mais afastada das guaritas de segurança e conseguiu ter acesso ao prédio. Os convidados tentaram contê-lo, mas não conseguiram. Michele foi atingida por 3 disparos. Um policial civil que mora no condomínio conseguiu deter o assassino e ele foi preso em flagrante. Michele e Alisson estavam separados há cerca de 6 meses. Ele é soldado da Polícia Militar, mas estava afastado do serviço desde junho por suspeita de participação em uma facção criminosa do bairro Bom Jesus. Como é que um cara que já tinha uma bronca lá no batalhão dele, o cara continua usando uma arma de cunho pessoal?
Isso não teria que ter sido retirado depois de tudo que aconteceu com ele lá? Foram 4 casos de feminicídio nos últimos 2 dias no estado. Em São Nicolau, na região das Missões, José Valnês Silva Siqueira matou a facadas a ex-mulher, Natiele de Ávila Aleixo Siqueira, de 28 anos. Já na segunda, 2 mulheres foram mortas dentro das próprias casas. Em Cachoeirinha, o assassino foi o marido e em Canela, o ex. Século XXI, e tem gente pensando que nós estamos naquela figura do gaúcho do século XVII, XVIII, XIX, do macho gaúcho. Que história é essa? Que violência é essa contra as mulheres? Tem todas as questões envolvendo também os órgãos públicos, mas essa é uma questão de comportamento do ser humano e o gaúcho tem que se flagrar. A situação mudou. Não é assim que se tratam as mulheres mais. Se a mulher abandonou você, você não tem que pegar e matar ela por isso. Siga sua vida em frente, né? Essa mente retrógrada acabou. É século XXI, mas infelizmente tem gente ainda vivendo como se fosse no século XVIII, se achando dono das outras pessoas. A gente volta em instantes mostrando que em Novo Hamburgo, vereador e subsecretário foram presos por envolvimento com traficantes. E ainda, também em Novo Hamburgo, vamos explicar o que esse urso gigante ficou fazendo durante a tarde dentro de uma delegacia de polícia. Depois de mais um dia de muito calor, a Luciane Coman vai nos dizer quando chega a chuva na região metropolitana. O Segunda Edição volta em instantes. SBT Rio Grande, Segunda Edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Educação Adventista. Muito além do ensino. E Canoas Shopping. Juntos somos completos. A polícia investiga o envolvimento de políticos de Novo Hamburgo com uma organização criminosa. Eu vou te dizer, Luciane Coman, pedalaram a porta do político ali. Pois é, Felipe. Os principais investigados são o vereador Emerson Fernando Lourenço, o Fernandinho, do Solidariedade, e o subsecretário de Obras, o Pedro Arenhardt. A polícia suspeita que o vereador tenha recebido dinheiro do tráfico na campanha dele por intermédio do subsecretário. Entre 2012 e 2018, este grupo aí de traficantes teria movimentado cerca de 15 milhões de reais. Esta operação aí das imagens de repressão à lavagem de dinheiro aconteceu hoje lá em Novo Hamburgo e fez buscas na casa do vereador, que acabou preso por posse irregular de arma, Felipe. A investigação segue, mas não nos espanta a relação de políticos e bandidos que muitas vezes se confunde mesmo em todo o Brasil. Não é novidade, né? Não é novidade, né? Lu, agora é o seguinte... Ursinho simpático, o que ele estava fazendo na DP lá, hein? Pois é, olha só essa imagem. Olha só, olha ali o ursinho. Pois é, não, ele não é bandido, não é nada, não. Esse urso aí é vítima, viu? Na verdade, ele faz parte de uma decoração de Natal da cidade e foi furtado por 2 jovens lá em Novo Hamburgo. A guarda municipal daí conseguiu pegar os 2 e aí resgatou o urso de volta. Os ladrões foram encaminhados para a delegacia, um é menor de idade, foi apreendido, né? E o outro maior, então, foi encaminhado, enfim, está respondendo, e o urso foi recuperado, estava lá sentadinho, aguardando voltar para a decoração de Natal. Enquanto faziam a tramitação toda dos depoimentos e mandavam os bandidos para os seus devidos lugares, o urso ficou quietinho lá. O fuxo, querido. Exatamente, é. Alvo dos assaltantes, mas salvo. Me diz o seguinte, o que vai acontecer com o tempo nas próximas horas e dias? Aí? Olha, Felipe, muito calor, e aí por causa do calor, muita chuva, né? Tempo típico aí de verão, dessa época de transição. Vamos dar uma olhadinha então no mapa como é que fica o tempo amanhã. A umidade continua nesta quinta, o que piora então ainda mais o abafamento. À tarde a gente pode ter pancadas de chuva em qualquer parte do estado, principalmente no centro e no oeste. Vai fazer muito calor no oeste e noroeste, mínima de 17 graus em Pelotas, máxima de 35 em Santa Rosa. Aqui em Porto Alegre, tempo instável, máxima de 33 graus. Na sexta, a temperatura dispara de novo, vai a 39. No sábado, a chuva avança, ameniza a temperatura, mas aí domingo,
volta a esquentar. É o verão chegando, né, Felipe? É verdade, mas eu vou te dizer, hein, Lu, que temperaturas essas mesmo, hein? Haja fôlego. Uma boa noite pra ti também. Boa noite. Mais informação local às 11h40 com o cinquentão Marcelo Coelho, na sequência Débora de Oliveira. A gente volta amanhã. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Educação Adventista. Muito além do ensino. E Canoas Shopping. Juntos somos completos.